Agora, ok. Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Vamos dar início hoje à nossa sala Comunidade Ficube. Lembrando mais uma vez, em especial o pessoal que entrou agora aqui na sala, para poder fazer a pergunta, é só deixar o nome lá no chat, tá? Que eu vou estar chamando para poder estar fazendo a pergunta diretamente aí com o Rô, tá? Caso você não tenha aí microfone, pode deixar escrito que eu vou estar lendo, tá bom? Boa aula aí para todos. O primeiro que deixou o nome para poder perguntar hoje, Bo, é o Jaime. Jaime, você está por aí? Tô por aqui. Tudo jóia? Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, Jaime, bom dia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Mônica e os colegas. E Aí, travou. travou? Não, eu estava aqui, já tinha um tempinho já esperando, já travou. Aí, Oi, voltou? falando da... Ah, Tá indo? Estão me escutando? agora Voltou, voltou. pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu tinha cumprimentado, né? Boa tarde a todos. E a minha pergunta é sobre os setups envolvendo o PVPC, na verdade, entrada. Por exemplo, se a gente está acima de 3 linhas verdes, né, é proibido vender, a gente procura por compras. E aí, ao longo do curso, me ficou muito a questão dos pivôs, né? Você encontrar pivôs. Entradas interessantes seriam pivôs acima das 3 linhas verdes. É interessante? Ou tem que esperar cruzar a terceira linha verde como entrada? Se o preço entra com as linhas alinhadas, o preço entra no meio das linhas e faz um pivô, pode ser uma boa entrada ou só tem que esperar ele cruzar a terceira linha verde? Como é que funciona essa entrada? Às vezes eu fico um pouco... Terceira linha verde, terceira linha verde é a condição técnica que é a base, né? Base do setup. O que você vai utilizar nesse setup? Tem 3 linhas verdes? Tem. Ok, eu quero comprar. Quando? Quando o preço fecha acima da mínima 8. Ou quando Rock 17, 34, abaixo de 0 sozinhos, viram para cima. E põe um stop abaixo do pivô. Entendi. Mas acima das 3 linhas, entre as 3 linhas, se isso acontece, eu posso comprar? Se as 3 linhas estiverem alinhados numericamente para cima, esse é o setup. Preço Entendi. entre as linhas, ou acima das linhas, ou abaixo das linhas. Se tem 3 linhas verdes alinhados para cima, você pode comprar quando mínima 8, com preço cruza acima de mínima 8, sendo que você não tem nenhuma outra condição técnica proibido comprar. Por exemplo, está abaixo de uma linha vermelha? Estou. Então é proibido comprar. Muitas vezes o preço gosta de... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu acho que a situação agora, exatamente a situação do índice, né, em 4 minutos. Então, o índice no 4 minutos eu não tenho aqui, mas eu tenho, por exemplo, eu posso colocar PVPC 5 minutos. Tá vendo a tela aí? Sim. Okay, eu tenho 3 linhas verdes aqui. Você concorda comigo aqui? É muito mais fácil alinhar esses fractais gigantes para cima do que alinhar todos os fractais vermelhos para baixo. Então, eu quero comprar, porque eu tenho 1, 2, 3 linhas verdes alinhadas para cima. Primeiro lugar que eu sempre olho é a segunda linha verde. Sempre olho. Segunda linha verde. Também quero saber onde está o PVPC, porque se o preço cai abaixo dessa linha aqui, eu não posso comprar mesmo com 3 linhas verdes alinhadas. Mas está muito longe. Então, quero comprar aqui. Vou olhar mínima 8. Estou abaixo da mínima 8. Então, eu preciso deixar ele cruzar acima da mínima 8. Seria interessante ele fizer um teste do fundo e depois voltar a subir. Enquanto está abaixo dessa mínima 8, pode continuar caindo até o próximo. E outra coisa que eu posso fazer é entrar aqui no PVPC. E quando eu tenho 17 abaixo de 0 sozinho virando para cima, eu sei que eu tenho um pivô.
Eu já tenho um pivô aqui. Eu já posso pensar na compra. Então, nessa região aqui. Então, é isso. Se quer dizer, Bo 1, você está em consolidação, né? Então, se está em consolidação, qual? Dupla rocha, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Como esses alvos estão bem distantes, é bem provável se bate aqui nesse primeiro para voltar para subir. Isso vai coincidir o quê? O ROC 17 abaixo de 0 sozinho, vira para cima. E mima 8, preço cruza mima 8 e estabelece um pivô para você retomar a tendência de alta. Os ROCs são bonitos aqui, inclinações positivas, 34, 144, 610. Like 610 e 3 linhas verdes, eu vou sempre procurar compra. Sempre. Obrigado, Bo. De nada. Obrigada aí, Jaime, pela sua participação. O próximo que deixou aí para poder fazer pergunta é o João. João, você está por aí? Seja bem-vindo. Só ativar seu microfone aí. Bom dia a todos, bom dia, Bo. Fala, João. Tudo bem? Bo, eu tenho ainda umas dúvidas. Primeiro, esse fundo duplo e topo duplo, como é que a gente interpreta? E já vou deixar outra pergunta, talvez junto, é a divergência Mima-Rock. Também, às vezes, eu não fico em dúvida de como interpretar. Fundo duplo, topo duplo, você consegue imaginar letra M maiúsculo, topo duplo, ou um W maiúsculo, seria um fundo duplo. É quando o preço chega perto de um fundo anterior e volta a subir, ou chega no topo anterior e começa a cair. Então, pensa na letra maiúsculo M, topo duplo, e W, fundo duplo. Está claro, João? Então, se dá um topo duplo, a tendência vai ser de queda, é isso? Não, eu não estou dizendo... Pensar em venda. Não estou dizendo que vai ser assim queda, porque às vezes o preço vai lá no ponto de um topo duplo ou fundo duplo, anda de lado um pouquinho e continua na mesma direção. Mas você tem sempre a possibilidade de ter, sim, uma reversão no topo duplo ou no fundo duplo. E como é que você vai ver isso? Vai ver isso pelas divergências da Mima-Rock. Aí agora a gente tem que ver se consegue achar um exemplo disso. Um exemplo de que é uma divergência negativa ou positiva, né? Aqui é um exemplo muito claro de uma divergência negativa. Tá vendo esse topo aqui? Sim. E esse outro topo aqui. Tá. Então, eles estão basicamente no mesmo nível, não? Sim. Tá. Só que desse topo aqui, é um topo duplo, na verdade, ele tem mima 34 na resistência. E aqui embaixo, o ROC 17 está muito aqui embaixo. Então, olha como aqui, nesse topo, o ROC está bem aqui em cima. E aí, no segundo topo, o ROC está muito aqui embaixo. Isso é uma divergência negativa. Uma divergência porque o preço está tentando subir, o preço chegou num ponto de topo duplo, mas o ROC está muito, muito diferente do que no ponto anterior. Seria tipo assim, não tem força para continuar subindo, vai ficar numa consolidação. Então, a divergência quer dizer que perdeu velocidade. Entendi. Tá. Olha aqui, ó. Tá vendo esse fundo aqui? Sim. Seu dólar, 1 minuto. Nesse fundo, tem todos os ROCs abaixo de 0. Aí o preço fez um novo fundo, fez um fundo mais baixo. Mas o ROC não. Tá vendo a divergência entre aqui e aqui? Sim.
Isso é uma divergência positiva. Isso quer dizer perdendo velocidade na queda, pisando no freio. Pensa no seu carro. Eu estou indo no sentido sul, pisei no freio, estou perdendo velocidade. Se eu continuar pisando no freio, eu posso parar, engatar o ré e dar uma reversão. Mas para fazer isso, primeiro eu preciso parar. Como é que você sabe que você está parando? Ah, você está diminuindo a sua velocidade. Rock é a velocidade, é a inclinação das mimas. Então, quando eu tenho aqui um rock mais para cima, mais perto de zero do que aqui, eu entendo realmente que eu pisei no freio. Isso é uma divergência positiva. Você vai procurar a segunda divergência. Normalmente, segunda divergência é um sinal de topo e de fundo. Às vezes, primeira divergência, mas muitas vezes é a segunda divergência que a gente acredita, tá? Sim. Tá bom. Vamos continuar acompanhando. Tá bom, Obrigado, João. Bo. Obrigada aí, João, pela sua participação. O próximo aí a estar perguntando é o Bernardo. Bernardo, boa tarde, seja bem-vindo. Não estou escutando, Bernardo. Bernardo, só ativar seu microfone aí, por favor. Oi, desculpa, estava Não, desativado. imagina, sem problema nenhum. Boa tarde para você, para o Bo. Bo, parabéns aí pelas mudanças aí e melhorias no FICUB. Eu sou aluno do RP2. Eu estou com dificuldade de interpretar a retração dinâmica e a projeção dinâmica. Você podia dar uma ajuda? Sim. Obrigado. Eu preciso fazer um vídeo para a comunidade em relação desses novos modelos. Mas vamos começar com projeção. Projeção é simples. Ele desenha linhas em cima do gráfico. Então, tem o alvo aqui nos 335, tem o alvo de 43 e tem o alvo de 47. Se o preço vai chegar lá ou parar lá, eu não sei. Mas eu sei que ele tem esses alvos baseado na projeção de Fibonacci. Então, se eu imaginar que eu vou tentar fazer uma nova compra, qual vai ser o meu próximo alvo para calcular a relação retorno-risco? Aqui. Então, nada muito complicado, não. É só para você poder imaginar uma projeção baseado em fractais, tamanhos diferentes, para você imaginar, né? Onde está o meu próximo alvo. E é nada complicado mesmo. Ó. Aqui eu tinha o alvo, chegou. Aqui eu tinha o alvo, chegou. E aí o próximo alvo está aqui. Muda de tempo gráfico. 30 minutos. Nem tem uma projeção para baixo nos 30 minutos. Põe o índice. Aqui, você consegue ver uma resistência nos 104.020 e uma resistência de 229. Tem 3 linhas, normalmente, por fractal. 1, 2 e 3. 17, fractal pequeno, os alvos vão sempre estar pequenos. 34, fractal pequeno, os alvos vão ser curtos, né? Aí 72, 144 começa a ficar interessante e ele vai te mostrar pela cor e pela rótulo. Então, você pode ver aqui no gráfico de 1 minuto, a gente teve assim, 1, 2, 3 alvos 17. Chegou aqui, ó. Aí começou outro, 1, 2, 3, segurou no primeiro. Mas aqui você consegue imaginar uma região onde tem resistências. E aí tem resistências aqui em cima, tem suportes aqui embaixo. Ó, tem um suporte 17, resistência 17. Suporte 17, resistência 17. Chato, né? É uma consolidação aqui. Então, essa interpretação olha para as linhas no gráfico e vê onde tem resistências e onde tem suporte. Aí, se você entende que não tem realmente resistências, perdão, não tem como sair, por exemplo, aqui, ó, eu desenho aqui em cima, desenho aqui embaixo. Ué, cadê o meu suporte?
ele sumiu. Então, isso quer dizer, eu posso continuar caindo aqui, né? Até eu achar outro nível de suporte. Esse modelo é feito para você poder imaginar onde está o próximo alvo quando você está em tendência de alta ou tendência de baixa. É basicamente isso. E o outro é uma retração Fibonacci de 62%, baseado no fractal. O interessante sobre esse modelo é que você consegue também ver quando você tem maior combustível aparecendo. Ó, resistência 10,7 vai normalmente buscar o suporte 10,7. Aí resistência 34, a gente sabe que a gente tem resistências aqui em cima, né? Aí estava com suporte 10,7, resistência 34, resistência 7,2, linhas no gráfico. O preço não conseguiu fazer nada. Aí tentou subir e falhou. Quando ele falhou, você percebe, ó, 17, 34, 72, 144. Estou ganhando mais resistência na venda. E aí o suporte que estava aqui subiu, fechou o gap e falou, ó, seu suporte está aqui. Olha o que aconteceu quando ele perdeu 7,2. 7,2 abriu a porta e aqui em cima eu estava com 144. Aí começou a cair. Topos e fundos descendentes. Enquanto ele cai abaixo do 34, no curto prazo está caindo. No médio e longo prazo é 7,2. E agora, aqui que você percebe? Ah, eu tenho agora suporte 17 aqui. Preço depois 34. Se o preço fizer assim... não sei o que aconteceu. Só um segundo. Se o preço parar aqui nos 34 e começa a subir, ele vai para o próximo nível de resistência, 7,2. E se ele voltar de novo aqui, ele vai pegar 7,2 no suporte, que pode mandar até 144. E aí, se ele voltar para cá de novo, ele ganha 144 no suporte, que pode abrir ele possibilidade de subir até 305. Então, você vai ver topos e fundos ascendentes e ver se tem mais resistência na queda ou mais suporte na subida. Não dá muito fé no 17,34, porque eles são fractais pequenos. Dá muito mais fé nos fractais maiores. 7,2, 144, 305, 610. Eu acho que a gente vai até 1,292. Tem 1,292, tem 2,584. Basicamente isso. Cadê os fractais grandes? Os fractais pequenos? E como eles são dinâmicos, retrações de 62%, o mercado gosta de reagir nesses pontos. É mais uma maneira de ver fractais FICUB, comportamento relativo, continuação da tendência, sim ou não. Ok, obrigado, Vô. Obrigada aí, viu, Bernardo, pela sua participação. O próximo da sequência aí é o César. César, você está por aí? Boa tarde, seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bo. Obrigado pelo espaço da pergunta. Eu gostaria de saber, num cenário de consolidação, como é que a gente valida com o FICUB, com as MIMAS, com a regra de análise técnica de 5 toques dentro da caixa de consolidação. Então, para quem não conhece, para a gente validar, a regra é que quando você está dentro de uma faixa de preço, onde você tem um fundo e você tem um topo, a regra diz que no 5º toque você vai tomar uma direção, né? Ou para cima da caixa, para fora da caixa, ou para baixo. Eu entendo que com as MIMASCONs a gente tem uma ideia melhor disso, mas ainda assim é válido, as MIMASCON ajudam a validar esses 5 toques?
Então, César, eu não conheço essa regra. Faz sentido. Eu acho que você tem que olhar onde estão o comportamento relativo dos fractais. Se você faz 5 toques no fundo de uma caixa, você percebe que lá embaixo você tem 610, 305, 1292, fractais grandes dando suporte, aí eu vou sempre apostar nos fractais grandes. Se você, por exemplo, está dentro de uma caixa e você rompe depois o 5º toque para cima, você começa a romper. Cara, eu vou olhar para ver onde estão os fractais grandes. Eu não vou dar assim, muito bola para os fractais pequenos. Então, se tem um gráfico aí, tem um exemplo, por exemplo? Não, eu não tenho um exemplo. Eu tinha um exemplo de NVIDIA, NVDA, do mercado americano. Qual o tempo gráfico? Diário. Uhum. Mas já faz algum tempo que ela já saiu da caixa. E ela rompeu para cima. E ela não fez esse 5º toque. No 4º toque, o preço começou a disparar, como a grande maioria das techs, né? E aí foi embora. Por que será que rompeu para cima e não para baixo? Liga o microfone, César. Desligou seu microfone. Perdão. Na época ficou claro que tinha, eu acho que era um suporte 72 e ele foi embora. Isso foi final de setembro. Não é só o suporte 72 que ele tem. Ele tem 3 linhas verdes alinhadas. Sim, perfeito. Ele tem gigante trabalhando para cima. Perfeito. Então, eu vou apostar sempre nos fractais maiores. Tá andando de lado? Tá andando de lado. Mas eu tenho 3 linhas verdes. Eu tenho todos os rocks bem acima de 0. O único que cai abaixo de 0 aqui é 17. Então, esse é um sinal de compra. Ele veio de novo, testou segunda linha verde, 17,34. Viraram para cima, os outros bem acima de 0, mais uma compra. Então, a gente está procurando pivô na direção da tendência maior, utilizando os fractais enormes para acreditar na continuação da tendência. Correto. Obrigado, Bo. Nada. Obrigada aí, César, pela sua participação. O próximo aí a perguntar é o Cláudio. Cláudio, boa tarde, seja bem-vindo. Só ativar seu microfone aí, por favor. Boa tarde, mestre Bo e todo mundo. Eu faço swing trade e eu tenho um sistema de análise semana, dia 120. Olhando a tendência da semana e do dia e comprando no 120. Uhum. Quando ficam saltos mais curtos, aí eu faço dia 120 e 30. E ali eu paro, porque eu entendo que ali o swing trade tem que parar. Eu tenho ainda uma dificuldade com a violinada, literalmente. Por quê? Eu venho na cabeça com a mentalidade de uma porcentagem mínima no diário que não vale lá no 30 e vice-versa. Eu tenho essa dificuldade ainda com esses pivôs, né? Com essa entrada e não ter esse risco tão curto. Uma situação que você colocou agora é olhar a segunda linha verde, que eu não tinha prestado muita atenção nesse retorno, né? Aí eu queria entender um pouco melhor isso. Dá um exemplo para mim, dá um papel aqui para a gente ver no gráfico. Aonde eu tomei uma? Foi aqui embaixo em Cogna. Ela voltou. Como é que foi aqui? Cogna, lá no 120, no dia 22/10. Ela fechou acima do 72, né? Isso olhando nos 120 minutos. E aí o que acontece? Eu peguei e fiz o pivô para trás, só que ela caiu. Por quê? Porque eu estava entendendo que ela ia para a primeira linha verde. E ela não foi. Bom, vamos voltar.
Tá vendo a tela aqui? Sim. Então tá. Isso é Cogna, gráfico diário. Gráfico diário você quer que esteja trabalhando no seu favor, né, Cláudio? Sim. Então tá. Então me fala aqui. Quantas linhas vermelhas Cogna está abaixo? No ponto onde eu peguei, ela estava aqui passando para cima. Aonde você pegou? Qual? Aqui, um pouco mais à direita. Depois que ela fez aquele M. Isso, nesse ponto aí. Aqui? Aí ali eu peguei um pivô lá no 120. Ok. Você pegou esse pivô aqui. Exatamente. Tá bom. Porque eu vi que ela poderia ir até no próximo ali, o 305. Eu acho que poderia sim tentar repicar nos 120 minutos. Estavam no ponto de suporte mesmo, uma linha vermelha. Ele tentou subir, né? Sim. Tentou subir. Aí eu fui para o tempo menor. Mas tem algumas coisas que podem te ajudar. Primeiro, abaixo da mínima 17, você está caindo no curto prazo, no diário. Sim. Então, você tem essa dificuldade. Segundo, ROC 17 abaixo do ROC 34 também é uma queda no curto prazo. Então, você tá no gráfico diário caindo, chega no ponto interessante, acho que pode reagir, só que... Mas o ROC lá embaixo não deixa. Você está com pepino aqui, abaixo da mínima 17 e com ROC alinhado para baixo. E se a gente olhar aqui PVPC, você está no ponto de reação mesmo, um ponto interessante. Mas se você vai no simples, está abaixo da mínima 8. Abaixo da mínima 8, não dá para comprar. Entendi. Então, não adianta você ir para o gráfico de 120 minutos e procurar uma entrada se você não tem as condições para subir mínimos no gráfico diário. Entendi. Então, utiliza esse mínima 8. Utiliza o ROC 1734. Às vezes você cruza mínima 8, mas não passa mínima 17, você leva violinado também. Então, lembre-se que no swing trade, a gente vai botar pelo menos o gráfico diário a nosso favor. E aí, temos que estar acima dos fractais pequenos para acreditar que a tendência mudou de baixo para cima. Entendi. Boa pergunta. Obrigado pela atenção. Obrigada. Obrigada aí, viu, Cláudio, pela sua participação. O próximo aí é o Marcelo. Marcelo, você está por aí? Seja bem-vindo. Boa tarde. Só ativar seu microfone, por favor. Oi. Boa tarde, Mônica. Obrigado. Oi, Bo, tudo bem? Fala, meu amigo Marcelo. Como é que você está? Graças a Deus, ótimo. Estudando bastante. Muito bem. A minha dúvida... Na verdade, eu tenho duas dúvidas distintas. A primeira é que eu tenho acompanhado muito as suas análises na Avenues, todos os dias. E eu vejo que vira e mexe, você usa a expressão mostrando que o preço formou um berço em determinado ponto. Eu gostaria de saber o que significa a formação de um berço, o que é um berço, quando o preço faz um berço, e qual é a leitura disso, se isso pode realmente significar alguma coisa ou não. E a minha segunda pergunta, que não tem nada a ver com essa, na verdade, é o seguinte. Eu tenho estudado bastante, estou fazendo o RDP3, já completei 80% do curso, e eu reparei em uma das aulas de tempos gráficos que você colocou como que você costuma operar os tempos gráficos de acordo com a modalidade de operação. Eu tenho treinado bastante com opções. E eu estava até então utilizando para as opções mais os gráficos diário de 120 e de 30 minutos para buscar confirmações daquilo que eu estou vendo no gráfico. Mas não está batendo, ou eu acho que não está batendo muito com a tua forma de ver de análise temporal. Então, eu gostaria de saber a tua opinião para olhar especificamente o mercado de opções, que é o que eu estou fazendo nesse momento,
quais são os tempos gráficos que eu deveria me debruçar mais para buscar as confirmações de entrada? Acho que está ótimo. Diário 120, está ótimo. Depende de quanto tempo você está olhando para frente. Está olhando 15 dias para frente, 30 dias para frente, 45 dias para frente. Mas que o gráfico diário, 120 minutos, está ótimo. Em relação de berço, eu peço que você dê uma olhada na aula sobre estocástico e FIBO. É uma aula longa. Talvez você não tenha chegado lá ainda, né? Não cheguei, eu fiz ela sim, mas vou dar uma revisitada. Porque lá explica o que é um berço, o que é tampa. O que é, na verdade, é que os fractais lá atrás estão mexendo, né? Aí, por exemplo, vamos ver. A gente fez um exemplo hoje. O que foi mesmo? Deixa eu ver se consigo achar um berço ou uma tampa. Você vai ver só isso com PVPC. Sim. Né? Aqui todos os exemplos que você deu foram todos no gráfico de PVPC, realmente. Ok. Aqui é um berço, uma tentativa de fazer um berço. Aqui, essa linha verde aqui, ó. Sim. Tá vendo o bercinho aqui? Sim. Como aconteceu isso? O que aconteceu? A gente teve um gap, aí o preço vai andando. Ao longo do tempo passando, de repente, máximo 72, e a linha verde começa a cair. E viu como essa linha verde caiu que nem chumbo aqui? Sim. Isso é baseado no que está acontecendo aqui atrás. O preço está puxando fractal 72 para baixo aqui, e lá atrás tem um seguidor, o máximo 72. O máximo 72 está caindo pelo tempo. Então, ele começa a cair aqui. Chegou no gap, caiu. O que acontece quando o preço faz isso? O fractal faz isso. O fractal desceu até o preço. O preço não teve que subir para ganhar essa linha verde. A linha verde desceu até ele. E falou assim, nenezinho, eu vou te dar um apoio aqui. Eu vou deixar mais fácil para você subir acima da linha verde. Só que isso é feito baseado no que aconteceu no passado, não o que está acontecendo aqui no tempo real. Não foi o preço que causou essa linha aqui cair desse jeito. Foi o tempo. Então, caiu, a linha verde caiu e falou, preço, cara, estou aqui para te dar ajuda. Se você subir acima de mim, vai ficar mais fácil agora. Isso é um berço. E quando acontece isso, presta atenção, porque muitas vezes o preço entende. Nossa, eu estou andando aqui 72 candles sem conseguir subir. Os compradores ficam nervosos. Cara, 72, fractal 72. Meu, você está andando, está caindo, andando de lado. Dá um comprador uma oportunidade, né? 72 candles. Ué, preço, você não está fazendo nada. Então, o fractal desce lá, aí o mercado entende, os compradores têm uma possibilidade agora para comprar. Olha essa linha verde aqui, tá pertinho. O que eu preciso para acreditar nisso? Eu preciso mima like 72. Então, berço chegou aqui e deu a possibilidade de comprar. Agora você vai nas mimas e esperar até aparecer mima 72. Apareceu mima 72 aqui. Com o mima 72 aqui, segunda vez que sobe acima da linha verde, vai embora. Esse é o movimento mais bonito. Nós subimos acima da mima 72 e falhamos. Voltamos para testar o fundo. E aqui chegou na vermelha 72. A vermelha 72 falou, cara, eu não quero que você caia. Me respeite aqui. O meu primo verde desceu até aqui para te dar um abraço, para te ajudar. E eu subindo também, chegando mais perto do 305 para ter uma conversa. Não quero que você caia aqui. Sobe acima da linha verde e vai embora. Aí você fala, puta, eu vou embora mesmo, porque olha assim, eu tenho like 72 aqui, eu já cruzei a mima 144,
que é a condição necessária para confirmar LEC 72, e ganhei uma baita de uma linha verde com super LEC 72 acima de 144, vou embora. Para onde? Para o alvo. Acima de 144 vai para 610. Então, esse é um excelente exemplo de um berço que é uma dinâmica de tempo baseado no que aconteceu 72 candles atrás, combinando com, eu não sei o que é isso aqui, por que aconteceu isso, combinando com as mimas para confirmar essa linha verde, e quando o mercado entendeu que o preço fez novo fundo, subiu, ganhou uma linha verde, falhou, esperou as mimas se alinharem melhor, ganhou pela segunda vez a linha verde, foi embora. Entendi. Então, quer dizer, eu posso interpretar a formação de um berço como se fosse um novo suporte entrando por baixo, e aí eu tenho que buscar confirmação para saber se esse suporte é firme, está firme ou não. A intenção é que o fractal deixa mais fácil acontecer uma condição técnica de suporte e compra. Perfeito. Tá ótimo. Obrigado, Bo. Obrigada aí, viu, Marcelo, pela sua participação. Vamos dar sequência aqui, porque a gente tem algumas perguntas ainda para serem respondidas, até em virtude do tempo aí também. Só peço para ser um pouquinho mais breve com relação à pergunta aí. O próximo a perguntar aí é o Pedro. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Bo. Fala, meu sobrinho. Você tá bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo certo? Tudo ótimo. Eu tô com algumas dúvidas em relação a... Eu comecei a ver mais sobre a onda 3 e eu tava vendo em alguns gráficos atuais, eu tava vendo sobre... Deixa eu ver se consigo mandar no chat uma previsão que eu tava querendo... Não confirmar, mas eu não consigo mandar, mas tudo bem. Eu tava no papel HGTX na Ering, no 3, e eu tava vendo na live hoje do Alan, ele também conversou um pouco sobre isso, sobre uma possível onda 3 que está se formando, porque ela está testando um suporte agora. Qual o tempo gráfico? No diário mesmo. Que lá no modelo do BO2 que a gente estava vendo, ele está testando um suporte num fractal muito grande, e depois seria ele cairia até o 34 e faria uma onda 3 até o suporte maiorzão que é o 305, acho. E aí eu fiquei meio nessa... no modelo BO2. Aí eu fiquei pensando nisso no sentido de com certeza eu posso ter que essa onda 3 vai acontecer, lógico que não 100% nunca, mas numa estratégia de, por exemplo, eu vender agora num topo, no primeiro topo da onda 3 e esperar ele fazer a onda 3 efetivamente, ou se eu posso por fé e esperar ela acontecer. Não entendi. Você quer vender? Não, então eu já tenho, né? Eu tô tentando ver se essa onda 3 se concretiza para eu poder vender lá no topinho, lá no suporte, porque ela não tá em tendência. Não entendi. Você comprou? Posso mostrar minha tela? Só fala para mim se você comprou ou você vendeu. Onda 3 para cima? Eu comprei faz um tempo. Eu comprei faz um tempo no HGTX a 18. Aí ela tá começando a querer subir agora. Ok. Então vamos dar uma olhada aqui primeiro. Aqui atrás fez um fundo duplo. Isso aqui é um exemplo de fundo duplo, onde o preço subiu, voltou, chegou no mesmo nível e decidiu subir. Na verdade, a onda 3, só existia uma onda 3. A onda 3 foi aqui atrás. Essa é a onda 3. Depois, ele foi andando de lado, subiu de novo, agora veio voltar. A pergunta aqui é se vai continuar subindo ou não, né? Isso é a grande pergunta. Isso não é uma onda 3. Seria sei lá, onda 7, onda qualquer coisa. A gente não conta depois do 3. Se fundo duplo foi onda 3. Ou se você imagina que isso aqui é o fundo, aqui era a onda 3. De qualquer maneira, a gente é dúvida se vai subir agora ou não.
O interessante é que ele chegou no ponto e evitou cair abaixo dessas linhas vermelhas. Então, ele se recusa a entrar na festa do gigante vermelha para fazer uma forte tendência de baixa. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, você precisa saber se ele está ganhando cada vez mais suporte. Você vai fazer isso olhando para nossas mimas. Então, vem aqui, ó. Aqui, mima 17, ele subiu. Aqui ele tinha mima 34 quando subiu. Aqui ele tinha mima 72. Então, você olha aqui, em vez de contar a onda e vai se preocupando muito, né, com, assim, as coisas técnicas. Vê aqui, ó, 17, lançou o primeiro movimento, foi para 72. Voltou, chegou suporte 34, nem chegou aqui. E 34 mandou para 144, foi. Agora fez um pullback, ganhou 72. 72 vai querer ir para onde? 305. Então, o que você está procurando aqui? A relação retorno-risco para poder comprar e chegar aqui no alvo, porque ele está ganhando cada vez mais suporte. Só que se tem um pepino, porque se ele chega no alvo aqui, 144 não cai abaixo. 144 não tem como dar maior suporte. Então, ele vai entrar em consolidação. Assim. Agora, o que mais a gente pode ver? Se você vai no... Qual você estava? Bo 1? Do 2. Bo 2. Bo 2? Você já foi para o Bo 2 para ver toda essa informação? É que o Alan hoje de manhã eu estava usando bastante, eu estava tentando entender um pouco melhor, que eu estava achando que ele tinha um pouco mais de informação ao mesmo tempo, só que eu acho que eu me confundi um pouco mais. Não, é muita informação. É informação demais. Vai para algo simples. Vai no PVPC. Aí você fala, ok, ó. Peraí. Agora eu estou entre uma linha verde e eu tenho 3 linhas vermelhas aqui embaixo. Se eu perder esses 3, aí é grande pepino. Então eu preciso respeitar essas linhas aqui. Estou com uma linha verde aqui. Se essa linha verde vai me mandar de novo para cima ou me deixar subir, o que eu preciso fazer? Preciso ver a mima. Preciso ver, tenho mima leque 72. Eu tenho mima leque 72 aqui. E eu estou acima da mima 144. Então, acima de mima 144, o alvo é 610 aqui. Então, eu tenho, pelo PVPC, uma linha verde. Eu não tenho ainda, mas eu posso ganhar a linha verde. Se eu ganhar essa linha verde, excelente. E se ele continuar acima da linha verde, eu posso subir, porque eu tenho mima leque 72 aqui. Ok? Essa é a primeira interpretação. Aonde eu vou entrar nessa operação? Você falou que já comprou por aqui, né? Então, seu stop está abaixo desse pivô. Enquanto o preço não te stopar, você vai continuar procurando essas compras aqui. A gente pode fazer retração dinâmica. Aqui, ó. É bem capaz de bater a cabeça na resistência 72 e voltar para o suporte 72. Aí ele vai andando de lado, agora ganhou 34, 34, 144 te desafiando. Aí, provavelmente, depois que seja desafiado por 144, ele está tentando formar uma tampa, que o oposto do berço, ele poderia tentar subir ali. Você faz esses desenhos e vai trocando. Faz sentido pelo PVPC? Faz. Ele vai embora quando quer. Eu ganho essa linha verde. Se a linha verde está qualificada, está. Eu estou com like 72 acima de 144. 144 tem o alvo 610? Tem. Então, meu desenho está legal. Basicamente isso. Depois, se ele subir a 610, vai ter que começar a ficar de olho para ver realmente... Olha aqui, ó. Olha que coisa interessante que está encaixando tudo aqui. Eu não consigo passar esse 72 resistência, eu não consigo passar a mima 610, eu provavelmente tenho uma linha verde aqui em cima. Não, ainda não. Posso ir aqui em cima? Posso chegar aqui em cima? Mas para fazer isso, eu tenho que ter um leque 305. Eu tenho leque 305? Não. Posso pegar leque 305? Não.
porque 7,2 e 1,44 está muito abaixo de 3,05. Então, ele vai fazer assim. Em vez de ir para a segunda linha verde, ele vai falhar. Começa a entrar na tendência. A segunda linha verde é a 3,05? 3,05. Faz sentido, né? Tá? Então, vamos ver se vai. Se ele voltar aqui perto de 17, eu acho que ainda tem condições legais para subir. Obrigada aí, viu, Pedro? Show. Valeu. Obrigado, Bo. Valeu aí pela participação. Grande abraço. Ô, Bo, eu vou tentar fazer 2 perguntas em uma só. São 2 pessoas aqui que estão falando de ativos que tinham um posicionamento lá no aplicativo e eles não entenderam diretamente o que aconteceu, tá? O primeiro é o Charles perguntando por que foi abortado o ativo FRAS3, porque estava bonito. E o próximo aqui, depois eu falo, depois que você falar sobre isso daí, mas na mesma linha. Não era para abortar a frase 3, realmente. Mas o que a gente fez? A gente estava vendo stop, tudo estopando. Ficamos preocupados com capital, proteger capital. Fomos para um gráfico de 120 minutos. E quando você entra com maiores dados aqui, a gente não estava vendo, estava vendo mais ou menos algo parecido com isso. E quando você chega num gráfico com maiores informações, maiores resoluções, esquece que o gráfico diário não tinha nenhuma condição para pensar na venda. Mas a gente pensou, nossa, cara, a gente está levando stop. Será que tem que conservar o capital aqui? Então, ele bateu aqui, ele está ganhando mais resistência, o mercado está ficando esquisito, vamos cair fora. Aí caímos fora e quando você faz isso, sempre o dia seguinte, o negócio estoura para cima. Então, cara, não tem como driver. Se você entrar no tempo gráfico menor, porque você está preocupado que o gráfico diário assim, não vai mais para cima, vê se você entra no gráfico de 30 minutos aqui. Nossa, no 30 minutos estava feio. 30 minutos o negócio ia cair, tinha like 144 para baixo. A gente pensou, nossa, olha aqui, ó. Olha, caiu que nem chumbo e voltou para testar o topo. E está ganhando mais resistência. Cara, eu não posso ficar aqui. Porque aí ele vai devolver de novo e caiu aqui para 5,50. Eu vou devolver todo o lucro. Então vamos cair fora, vamos. Bum, bum, bum. Entendeu? Essa é a única razão. A razão é que a gente duvidou do sistema porque estava sentindo dor pelos outros stops que a gente levou. Quem mais? O próximo ativo, Bo, o Carlos perguntou, deixou aqui a pergunta dele. O ativo é MEAL3. Gostaria de saber que vou falar sobre esse ativo, que pelo Prisma estava desfavorável abaixo de um gigante vermelho e foi dado compra. E tem gente ainda que continua posicionado nele ainda. Tá? Tem outras pessoas falando aqui sobre o assunto. Foi aqui que a gente comprou. Foi aqui. Justamente aqui. Com um stopzinho pequenininho, né? Mas por que a gente comprou? 34, 72, 144. Tava respeitando. 17 abriu a porta. E aí a gente imaginou que ia subir. E a gente desenhou, né? O que acontece se ele vem para cá e volta para dar suporte? Tá vendo esse 305 aqui? Foi uma operação baseada no risco, tá? Quando a gente percebeu que ele estava respeitando 144, 17 abriu a porta, liberou a subida. E a gente desenhou. Se ele voltar para testar o fundo, o que vai acontecer? Ele ganha 305. Puta, ele ganha mais suporte ainda. Então, a gente deu call com stop abaixo desse pivô, porque no teste do fundo, o nosso desenho mostrou maior suporte
A gente imaginava que ele ia subir depois. Aí ele fez uma violinada para depois subir, né? Mas o motivo para comprar foi baseado no maior suporte aparecendo no teste do fundo com stop desse tamanhozinho que um alvo bem distante. Foi baseado no risco. Certo, bom. Deixa eu ver aqui mais. Ah, tá. As duas sobre o aplicativo já foram. Tem uma pergunta aqui do William. Oi, William, você está por aí? Boa tarde. Você quer que eu faça a pergunta ou você está com o microfone aí que você possa participar? Caso você tenha, é só ativar o microfone aí. Senão eu faço aqui a pergunta. O Boi deixou a pergunta aqui, é o seguinte. Boa, opero somente forte tendência de alta para médio prazo. Levei muitas violinadas porque estava colocando 1% de risco. Isso estava acabando com o meu resultado. Passei a acreditar na tendência sem me preocupar com eventuais correções, considerando risco com base no gráfico semanal ou mensal. Isso reduziu muito as violinadas. Poderia comentar essa estratégia? 1% de movimento de preço ou 1% de capital. É coisa diferente, né? Gente, hoje em dia, 1% de movimento de preço não é nada. Então, você quer... Acho que ele não entendeu a regra de 1% de gerenciamento de risco, né? Você vai arriscar 1% do seu capital, não 1% do movimento de preço. Então, se quer limitar a sua perda de 1% do movimento de preço, você vai levar um monte de violinada, porque é sempre para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Agora, forte tendência, 3 linhas verdes também, a gente está falando de fractais enormes, 1.200 candles. Cara, você tem que tem que aguentar um pouco de calor quando você tem um fractal de 1.300 candles te ajudando, porque a respiração dele, como ele é gigante, a respiração dele também é grande. Então, você vai levar, assim, movimentos de 3% para baixo, 3% para cima, 5% para baixo, 5% para cima, mas isso é nada mais do que o gigante respirando. Não quer dizer que ele parou a festa. Então, tenta achar um lugar onde você consegue ver um pivô, onde o preço está respirando bastante, ou respeitando bastante. E aí, tenta comprar quando chega perto de lá, ou quando você percebe que 30 minutos entrou no Monda 3 para cima, ou você tem um bom pivô nos 120 minutos. Mas 1% de movimento de preço não serve para ninguém. É muito pequenininho. É o preço fazendo que nem um cachorro, tá? É ruído. Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Ok. Bom, o Carlos colocou uma sugestão, só para a gente finalizar a sala de hoje, que é para a gente continuar com esses encontros, que está sendo ótimo, né? E sempre colocar nas mensagens de stop antecipado o motivo. Com isso, aprendemos mais e podemos decidir se alertamos o botão ou não. Uma sugestão que o Carlos deixou aqui. Nós estamos melhorando o aplicativo para poder mandar mensagens para vocês quando a gente percebe que está mudando alguma coisa, mudar o stop, mudar o alvo, abortar uma operação. Nós não temos essa capacidade no momento, mas estamos mudando isso realmente. Então, excelente sugestão. Obrigada aí, pessoal. Assim, nós encerramos aí a nossa sala de VIP de hoje. Ô, Bo, você só tira aí o compartilhamento, por favor. Deixa eu só negociar. Isso. Só para a gente poder falar hoje que tem início hoje a nossa Semana Maestria do Mercado, né? Vocês, como membros aí da comunidade FICUB, são pessoas essenciais aí para estarem nos ajudando a divulgar aí a semana. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, para vocês
para vocês estarem compartilhando ou divulgando também lá nas suas redes sociais. Pode marcar a gente lá, que a gente vai estar repostando. É sempre muito importante a participação de vocês. E gostaria de destacar principalmente a aula do dia 11, que nós vamos ter participações também de alunos, né, descobrindo o preço. Então, seria muito importante mesmo que todos vocês pudessem estar participando lá conosco, estarem contando aí a experiência de vocês, o que vocês aprenderam, o que vocês mais gostaram, o que mudou na forma de operar de vocês, resultados também. Então, vai ser um bate-papo super bacana. E gostaríamos de convidar vocês para estar participando conosco ou a semana inteira, em especial aí no dia 11. Tá joia? Boa, quer falar alguma coisa aí sobre isso? Fique à vontade. Não, eu acho que é um excelente encontro. Eu gosto bastante de bater um papo esse horário com todo mundo. Tá sempre gravado, né? Você manda para todo mundo depois? Sim, vai ficar lá no Nutrô, né, de aluno, então você vai ter acesso por lá, vai estar também lá no nosso YouTube também para você poder acessar por lá e nas nossas redes sociais também, ou seja, todos os lugares possíveis aí para você assistir, rever quantas vezes você quiser. Quem não participou também tem essa possibilidade. A minha sugestão é que a gente pensa em editar depois e colocar títulos em categorias diferentes essas aulas. Por exemplo, a gente pode fazer uma aula sobre berços, por exemplo. A gente fez uma excelente aula sobre berço hoje. Sim. Quando a gente tem esse tipo de pergunta e a gente entende que o assunto é berço, podemos cortar, editar e colocar a aulinha de 5, 10 minutos na categoria berço, para as pessoas irem lá e ver várias aulas sobre os mesmos assuntos, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso mais para frente, no ano que vem. Conseguimos sim, mais para frente. A minha ideia é justamente essa, dar uma carimbada aí nessas aulas aí que a gente está tendo e justamente selecionar por assunto, porque fica mais fácil, né? A pessoa ir diretamente no assunto ali de interesse e matar a dúvida dela ali com um vídeo ali de 5 minutos, né? Fica muito mais fácil e mais objetivo também. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Tá faltando aí a nossa foto tradicional aí, né? De todas as semanas aí. Depois vou estar disponibilizando lá nas nossas redes sociais. Inclusive, se você quiser fotografar também, marcar a gente lá, fica à vontade. Vou estar repostando lá. Quem tiver câmera aí, puder abrir aí para ficar todo mundo bonito na foto. Só um minutinho, deixa eu só passar aqui, vamos lá. 3, 2, 1, valendo aqui a primeira página. Vamos lá para a segunda agora. Então, com 3. Pessoal da segunda, esperando abrir um pouco aí a câmera. Ok. Agora a última. No mais, pessoal, a primeira aula da Semana Maestria do Mercado é hoje, às 8h07 da noite, tá? Nós vamos estar enviando o link para vocês lá. Link de transmissão hoje mais tarde. Falou 7? É 20h07. Ah, 20h07. Isso. Hoje. Então, beleza. Tá gente, bom? muito obrigado. Eu vou continuar minhas preparações para hoje à noite. Um abraço para vocês. Obrigado, Valeu, Lu. pessoal. Até a próxima semana. Valeu. Valeu, tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.